ter uma coisa de se soltar um pouco também e abraçar o que vier, sabe? Assim, eu vou abraçar um pouquinho do que vai vir. Você não vai controlar tudo. Ele é bem diferente de você viajar para os lugares mais óbvios e também, de repente, com guias ou agências, coisas assim. Então você tá imergindo numa cultura e o cume, ele acaba virando um detalhe no meio daquilo tudo, você entendeu? Cada viagem, cada montanha, cada local vai te proporcionar uma coisa diferente também. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes pra tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. O tema desse episódio é adrenalina. A gente vai falar sobre turismo de endorfina. É por isso que esse episódio tem o patrocínio de Visa Infinite, o cartão feito para quem ama viajar. Com Visa Infinite, cada viagem é um passo rumo a um mundo diferente e cheio de benefícios, como seguro de emergência médica internacional. Para viajar tranquilo e focar em curtir a experiência, compre suas passagens aéreas com Visa Infinite, emita o bilhete do seguro em até 48 horas antes da viagem e aproveite uma das melhores coberturas de seguro médico em viagens internacionais. Peça seu Visa e descubra que o mundo é Infinite. Vale lembrar que a Visa não é a provedora dos seguros. Os seguros são oferecidos pela AIG Seguros do Brasil S.A. E para saber mais, consulte termos e condições em visa.com.br/viaje com Visa. E aí, você é do tipo que viaja para descansar ou tem horror ao ócio mesmo quando tá de férias? Porque enquanto tem gente que só viaja se for para ficar deitada numa espreguiçadeira sem pensar em nada, existem outras pessoas que só saem de casa se for para se aventurar, explorar um lugar novo e sentir correr nas veias, ou melhor, no sistema nervoso, a endorfina. A verdade é que o turismo tem um apelo diferente de qualquer outra experiência. Aquele velho clichê de que é um gasto que só te deixa mais rico. E realmente, se tem algo que nos enriquece, é ter contato com tradições, culturas e tempos diferentes. É saber o suficiente para entender que viajar é uma forma de deslocamento, de movimentar o corpo, de se perder e de se encontrar, e de descobrir algo novo, que só é possível quando a gente, justamente, se desloca, em todos os sentidos. Seja de ônibus ou de barco, sozinho ou acompanhado, seja o destino uma cachoeira de águas cristalinas ou uma metrópole pulsante recheada de museus, restaurantes e brechós, do percurso mais urbano ao mais verde, fato é que os viajantes buscam endorfina. E para se aventurar nesse assunto igualmente prazeroso, tá aqui no Desenrola hoje a futurista, palestrante, consultora e, claro, apaixonada por viajar, Daniela Kleiman. Com mais de 20 anos de experiência, seu conhecimento teórico em previsão de tendências e a observação atenta nas viagens a tornaram um dos principais nomes do futurismo hoje no Brasil. Dani, obrigada por estar aqui, que delícia. Oi, pessoal, obrigada por eu poder falar desse assunto que é minha paixão, não é meu trabalho oficial, mas é a minha maior paixão, sem dúvida. Participa desse papo também o Kaique Fialli, que aos 19 anos teve um clique. Quis recuperar sua essência de criança, aquele que vivia querendo explorar e experimentar coisas novas. Saiu para uma trilha de 3 dias no Rio de Janeiro e ouso dizer que nunca mais retornou. Cofundador da Entre Picos, uma empresa de montanhismo e trekking, ele guia grupos por essas trilhas e vive do que gosta. Viagem e bastante endorfina. Kaique, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Para começar o nosso papo, então, gente, queria saber, mesmo com destinos muito diferentes entre vocês, né, Dani mais para o urbano, você, Kaique, mais para perto da natureza, queria saber onde mora a endorfina nesse estilo de viagem que vocês fazem? Qual é o prazer que vocês sentem nesse deslocamento? Eu acho que a endorfina em si, né, o prazer de estar nesse deslocamento, está realmente em todo o processo, né? Eu atualmente trabalho com trekking e montanhismo, mas antes de começar a trabalhar de fato com isso, eu fiz muito, né? Muito tempo fazendo, praticando em vários lugares diferentes do Brasil. E eu acho que a verdadeira magia, o prazer de tudo está nesse processo de você estar inserido num ambiente selvagem, se desgastando, colocando seu corpo no limite para chegar num objetivo concreto, entre aspas, que seria o cume, mas entendendo que o negócio vai além só do topo da montanha, do cume da montanha, e sim todo o processo de ida e volta, até porque o cume é só a metade do caminho, né? Então, acho que é todo o prazer de estar ali conectado com algo muito maior que é a natureza, né?
Uhum. E todo mundo diz que escalar uma montanha muda a pessoa, né? Mudou minha vida completamente desde a primeira e vem mudando de muitas pessoas aí ao longo do tempo também. Porque você acha que tem insight sobre você ali nesse caminho, sobre quem você é, sobre o que você deseja? Eu acho que assim, algumas pessoas elas têm mais sensibilidade em relação a isso do que outras, né? Mas o que eu percebo é que a gente acaba resgatando uma essência que tá guardada lá, que a gente perdeu há muito tempo, né? Eu acho que como ser humano, como espécie, a gente vem de uma evolução de caçadores-coletores que tinham que se deslocar a longas distâncias, caçando e colhendo, né? E de forma nômade, dormindo procurando um abrigo, né? Tendo que se proteger dos perigos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente carrega ainda no nosso DNA. E quando a pessoa se coloca nessa situação, ela de alguma forma vai, não sei se relembrar, mas ela vai se sentir à vontade e se sentir bem fazendo aquilo, porque está na nossa essência, como um animal ainda, uma coisa mais selvagem, primitiva ainda, né? Uhum. É legal pensar isso porque às vezes quando a gente pensa nesses esportes, né, mais radicais, a gente pensa que é só pelo risco, né? Mas não, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida, né? Eu acho que o risco também é uma coisa que atrai muita gente, me atrai muito. A questão de você estar num ambiente que você não tem controle sobre ele, né? É óbvio que hoje com a tecnologia você se prepara com equipamento, previsão de tempo, né, e tudo mais, né? Você consegue trazer segurança, mas quando você tá lá naquela situação que o clima foge do seu controle, ou você tá diante de um penhasco e tá escorregando, mas você tem que passar por ali, tem gente que, como eu, se sente ali, gosta daquela situação, né? Então é bem legal. Uhum. E você, Dani, onde entra aí a endorfina nesse urbano, nesse outro universo quase, né? Então, Dan, eu acho que pra mim é muito legal, porque escutar o Kaique falar, eu acho que os estímulos são diferentes, mas os sentimentos talvez sejam bem parecidos, né? Então, pra mim, eu acho que tem uma coisa muito a ver com descobrir o novo. O meu grande tesão é ir em lugares e ir conhecendo pessoas que estão começando movimentos, que estão começando coisas que a gente ainda não viu, não conhece, ainda não explodiu, aquela coisa ainda não explodiu. Então, como eu trabalho com tendência, para mim a grande graça e o meu grande negócio é chegar nos lugares quando dá para sentir um certo frescor no ar, dá para chegar lá e achar aquela coisa meio estranha, dá para sentir que tem, enfim, um movimento, alguma coisa que tá para explodir ali, para virar, para acontecer e ainda não aconteceu. Então, eu acho que tem uma coisa de buscar lugares que são zero turísticos, tem uma coisa de buscar lugares que são mais escondidinhos, de filmar um pouco mais difícil acesso, ou lugares que são até mais chatos de encontrar realmente, não estão nos guias, provavelmente. Então, eu acho que tem a ver com conhecer essas culturas locais, conhecer o que tá explodindo em cada lugar, que acho que no final tem muito a ver com o meu trabalho também, que é buscar tendências, né? Que é buscar aquelas coisas que vão acontecer e podem virar e podem ficar muito grandes daqui para frente. Então, acho que o meu imaginário é esse, é tentar identificar coisas antes que elas virem e falar, putz, eu acho que isso aqui vai virar, vai ser grande, vai acontecer, isso aqui acho que não, mas é muito legal. Enfim, eu acho que é por aí, minha endorfina vem desse lugar, assim. Aí, quando eu acho, eu fico toda arrepiada, assim, sabe? É muito legal isso, é muito legal parecer que você tá indo num lugar que é mais virgem ainda, sabe? Que é menos conhecido. Uhum. Você é da cidade também, Kaique, ou não? Se eu sou Você da gosta cidade, de viajar pra cidade? Eu não. Meus destinos geralmente não são urbanos, não. São na natureza São mesmo. 100% natureza, inclusive agora que eu tô, morar lá no meio da serra mesmo, arrumando um cantinho. Então, aqui pra mim, urbano é um local para visitar e depois voltar pra paz ali da serra. Por poucos dias, sabe? Exatamente, Por poucos dias. E onde você acha que tá a adrenalina nas cidades, Dani? Eu acho que tá justamente no comportamento das pessoas, né? Eu acho que tá na cultura das pessoas, eu acho que tá nessa coisa de você se perder um pouco. Na hora que você chega numa cidade nova, e aí, sei lá, se você chega principalmente em cidades da Ásia, é tudo muito estranho, tudo muito diferente do que você tá acostumado, é uma outra leitura que você precisa fazer, e esses momentos iniciais, para mim, são os mais legais, geralmente, é onde você fica meio tentando entender os códigos daquele lugar, tentando entender o que é legal para aquela pessoa, tentando ler quem são as pessoas que estão por ali, é tudo tão diferente que você fica sem referência, e eu acho que o ficar sem referência é uma coisa muito de cidade, porque talvez a natureza seja mais fácil da gente ler, né, porque a gente se encontra ali, a gente se relaciona ali, mas acho que na cidade, tentar ler a cidade, tentar ler as pessoas que estão ali, esses novos códigos culturais, esses comportamentos, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, a própria língua, lógico. Então eu acho que essa coisa do se perder é muito bacana também, porque aí você fica
o seu neurônio, você fica ali a milhão, a sua cabeça fica a milhão trabalhando pra você tentar fazer aquela leitura, tentar sair dos seus preconceitos também, do que você acha que é assim as coisas, né? Porque na minha casa é assim, aqui vai ser assim. Não, nada a ver, não vai ser assim. Então eu acho que essa nova leitura, e você tá completamente aberto para essas pessoas, para essas novas culturas, eu acho que aí para mim tá muito dessa graça também, né? Aprender novos jeitos. Eu acho que me dá tanto frio na barriga eu chegar num lugar e não ter nem algo conhecido ali, né? Tanto quanto você subir uma montanha ali, né? Exato. É bem louco. Kaique, você acaba praticando muitas vezes um estilo de turismo bastante radical ali, né? O trekking, o montanhismo. Mas você deve ter começado do começo, imagina, aprendendo ali o básico, né? E aí eu queria saber como foi esse início para você. Tá, então, o meu contato, assim, com a natureza, ele já vem de muito pequeno, né, desde criança, por muita influência dos meus pais também. Eu nasci e cresci na metrópole, né, no ABC Paulista, aqui em São Paulo. Então, aqui é difícil, né, a não ser que você vá para a Serra do Mar, que é o mais próximo que você tem. É muito distante, principalmente de montanha, serra, cachoeira, a gente não tem tanta opção aqui próximo a São Paulo, né. Só que, por influência dos meus pais, minha mãe, sempre que tinha oportunidade, a gente ia fazer uma viagem para uma praia que era mais afastada, tinha que chegar de trilha, cachoeira. Então, eu fui pegando aquele gostinho. Tem uma parte da minha família que mora no interior de São Paulo, então a gente passava muito tempo na roça, explorando a Serra a Cavalo e buscava gado. E eu sempre me identifiquei, me sentia muito, muito bem nesses locais, né? Isso no período que eu era criança, né? E depois, assim, estando no colégio e tal, né, eu fui ganhando mais autonomia e tive uma fase muito urbana, que eu ficava inserido aqui 100% em São Paulo. Relações com amigos, assim, que eram, qual que vai ser o lazer do final de semana? Vamos sair para beber, então vamos beber. E aí ficou aquela coisa por muito tempo, até eu ter um estalo, assim, depois lá quando eu tinha meus 19 anos, né, que eu falei, cara, não, tô sentindo falta daquela essência de criança, eu preciso resgatar aquilo, aquela vibe de explorar, sabe? Tinha esquecido os ídolos que eu tinha, que eram exploradores, né, apresentadores de TV de vida selvagem, né, já não via mais aquilo. Eu falei, cara, eu preciso resgatar isso. E assim eu fui conhecer a montanha, fazendo, como você falou na introdução, né, fui fazer uma travessia de 3 dias na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, a travessia Petrópolis-Teresópolis, que até hoje eu indico pra galera como uma travessia de introdução, né, porque ela é desafiadora, só que existem outras muito mais, então é legal para introduzir, para ficar mais dias na montanha. E fazendo essa travessia, cara, foi aonde virou uma chave na minha cabeça, principalmente quando eu vi o nascer do sol da Pedra do Sino de Teresópolis, né? Quando a gente chegou no ponto mais alto da Serra dos Órgãos para ver o nascer do sol. Saímos de madrugada naquele ambiente hostil. Foi a primeira vez que eu tive um contato com um ambiente de montanha hostil, assim. Tinha muita neblina, vento, chuva. A gente não enxergava nada, as headlamps na cabeça. E aquilo começou a me instigar. Eu falei, caraca, o que eu tô vendo aqui, sentindo algo cara? diferente. Muito bom, assim. Eu falei, cara, é isso. O negócio aqui é muito massa. E foi. Chegamos no cume, tudo encoberto. E o sol, ele começou a querer aparecer. Quando ele começou a nascer, tinha muita neblina. Então, as nuvens, elas rasgavam a montanha, assim, que não time-lapse, cara. Hoje eu tô acostumado a ver essa situação, mas ali era a primeira vez. Então, aquela nuvem rasgava em time-lapse, o sol ia tentando, assim, aparecer. E quando ele aparecia, mudava toda a cor da neblina, virava uma cúpula laranja, que mudava para o amarelo. Eu não conseguia piscar e chorava. Depois que aquilo abriu, de fato, abriu uma janela, eu vi lá embaixo. Aí eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer, eu preciso ver isso de novo, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, cara. E aí foi isso, eu fui galgando de montanhas e outras travessias também, com os níveis, assim, de vários níveis de dificuldade, né, conhecendo bastante a região da Mantiqueira. Depois que eu conheci a Mantiqueira, eu falei, cara, é aqui, esse é o lugar. E comecei a galgando ali no montanhismo, então aos poucos comprando equipamento de acordo com a minha necessidade, subindo montanhas por vias mais desafiadoras, né? E aí fazendo travessias cada vez mais complexas e viajando, né, para fora de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Venezuela, Amazonas. Aí a gente foi fazendo bastante coisa até chegar onde eu tô agora. E tem muito ainda para evoluir, né? E quais dicas você daria para quem quer começar hoje a se aventurar nesse turismo de endorfina? Cara, primeiro, eu acho que as pessoas, elas têm que ter muita noção. Hoje, com a rede social, as pessoas, elas veem muita coisa bonita na internet, né? Fotos do cume, pôres e nasceres do sol, que parece que saiu de um filme, né? E as pessoas, muita gente eu vejo que elas querem aquela foto, elas querem aquela imagem, elas querem ver aquilo que estão mostrando, né?
E elas esquecem que você tem que se deslocar para chegar até ali. Então, assim, o que eu recomendo é você sempre estar com atividade física em dia. Você não precisa ser um atleta, longe disso, mas que não seja uma pessoa sedentária. E que você não fique esperando muito para começar. Muita gente fala assim, eu preciso ter uma bota boa, um corta-vento, um anorak, um saco de dormir e tal. Não, cara, pega o que você tem, vai para uma trilha fácil, conversa com alguém que conhece, pede recomendação, contrata um profissional, vai para uma trilha fácil, de mais fácil acesso. E a partir dali você vai tomando gosto, você vai querendo praticar mais, e a partir disso suas próprias necessidades de equipamento, de treinamento, elas vão surgindo. E as portas, elas vão abrindo de acordo conforme você vai entrando nesse universo, né? Você vai conhecendo, às vezes você está em uma travessia e escuta falar de outra, e você fala, vou pesquisar, e por aí vai, as coisas vão... Eu acho que assim, só começa, cuidem da sua saúde física e se preparem minimamente para iniciar, e as coisas depois elas vão acontecendo, eu acho que é assim. E eu imagino que também da mental, né? Porque eu acho que tem que ter uma resiliência grande ali, né? Montanha é 80%, eu diria que 80% mental, não é físico, entendeu? Porque você vai ter situações lá que não exige que você seja forte, você precisa ter o psicológico ali blindado, entendeu? Porque você vai lidar com mudança climática, pode ser que role um acidente ali e outra, você tem que se deslocar às vezes longas distâncias, a pessoa olha para cima e fala, o quê? Eu vou ter que andar 6 quilômetros aqui de subida e tal. Então, tudo é cabeça, né? Você saber que momento você vai chegar. É até difícil explicar como preparar o mental. Você tem que estar na montanha, passar por várias situações, e aí você vai treinando o seu psicológico também. Dani, sei que você já falou que sua praia não é essa, mas você já se aventurou em alguma experiência, assim? Nem que seja uma trilha, de algum esporte assim mais? Como eu quero saber. Olha, eu era super esportista até minha juventude. Já eu rompi o ligamento do joelho e eu tive que dar uma bela parada por muitos anos e foi meio difícil voltar. Mas até então eu jogava todos os esportes, eu era viciadíssima nisso, treinava tênis, vôlei, treinava absolutamente tudo, jogava tudo. E cheguei a fazer rapel, montanhismo, então assim, meu caminho era ser o Kaique e acabei tendo que desviar assim no meio do caminho, eu acho, mas eu sempre adorei isso, então acho que eu tive que acabar transformando em outro tipo de adrenalina mesmo. Até hoje eu preciso fazer fisioterapia diariamente, enfim, então realmente não foi um caso muito bem sucedido meu joelho, desde os 14 anos. Caramba, né? Então, super sério. Não tenho muitas opções assim mais extremas, mas eu gosto bastante. E eu acho que nessas explorações elas acabam muitas vezes levando a gente para a natureza também, né? Eu tava, por exemplo, uns 4 meses atrás na Coreia do Sul, e tem a gente achou super interessante que tem um programa lá que chama Temple Stay, para você poder ficar em templos budistas, dormir lá e ficar vivendo alguns dias ali exatamente como fazem os monges budistas. E aí a gente acabei escolhendo um templo bem distante da cidade. E aí para chegar nele tinha que fazer uma bela trilha de 1 hora e meia, assim, que eu imagino que os monges façam em 1 segundo. E eu falei, bom, já que eu vou viver essa experiência, eu tenho que viver ela imersa na natureza, enfim. Então foi super legal também. Então assim, é muito legal quando leva nesse caminho também. Eu amo. O pessoal talvez não tenha as melhores condições físicas para poder praticar isso com mais frequência. E aí, pensando um pouco, né, em você ali como futuróloga, né? Você acha que as pessoas estão buscando mais e mais endorfina nas viagens? Que elas querem se aventurar, que elas não querem mais essa viagem, como eu dei um exemplo ali no começo, de ficar deitada numa espreguiçadeira, sem pensar em nada? Eu acho que a gente tem 2 movimentos um pouquinho diferentes, talvez, né? Assim, pensando bem de uma forma mais prática. Eu acho que tem as pessoas que estão começando a viajar agora e tem um perfil de eu quero conhecer esses lugares exatamente o que eu tô vendo nas fotos. Então, assim, eu também quero ver a Torre Eiffel, eu quero ver os lugares mais turísticos, eu quero tirar uma foto na frente do Louvre, na frente do Coliseu, eu quero fazer as coisas mais óbvias, porque é a primeira vez que eu tô podendo fazer todas essas coisas, e eu quero pertencer a esse universo todo. Então eu acho que tem esse perfil muito, né, a gente tem visto isso que bastante ainda vai explodir, mas eu acho que tem um outro lado também bem forte, que é eu quero me isolar e eu quero estar em contato com a natureza. E eu acho que o Covid impulsionou isso muito também, porque a gente ficou se sentindo muito preso, muito fechado, muito trancado, e aí a gente fala, agora eu quero ir para lugares onde tem menos gente, onde são menos vistos, onde tem menos aglomerações, e onde eu posso ficar mais em contato com a natureza, mais em paz também. Então eu estou chamando meio de um turismo inóspito, que obviamente naturalmente está mais conectado com uma adrenalina também. Islândia, por exemplo, foi um destino que está explodindo agora, né? Eu fui alguns anos atrás, mas enfim, agora eu acho que esse ano foi
muito forte, são lugares mais inóspitos nesse sentido, onde as pessoas, claro, a Islândia inteira, basicamente, é você fazer hiking, é você andar, porque não tem atrações feitas pelo homem, Sim. é tudo natureza, né, basicamente. Então, eu acho que sim, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente tá falando de um movimento onde as pessoas querem explorar mais o mundo, e acho que tem uma tendência muito legal que é essas roupas de aventura se tornando roupas de cidade, né. Então agora tem várias marcas muito legais que estão adaptando um pouquinho os estilos delas, e marca de montanhismo, marcas, enfim, de todos esses universos, para ficar um pouco mais design, um pouco mais moda, para as pessoas usarem no dia a dia. Então as pessoas já estavam se vestindo de uma maneira um pouco mais informal, mas agora elas querem se vestir informal com performance também. Então é uma forma muito legal de aproximar todo esse mundo da endorfina e essas roupas mais técnicas, né, para fazer um esporte mais radical pro nosso dia a dia também. Então é como se a gente começasse a encarar as cidades também como algo que a gente tem que lutar com ela, ou pelo menos conquistar ela, né, de alguma maneira, e aí você começa a usar roupas com um monte de bolsos, você começa a usar roupas que vão te ajudar. Então é muito legal quando a gente vê esses cruzamentos também, sabe? Ou seja, trazer esse mindset pro seu dia a dia, até porque você não consegue ficar tanto tempo quanto você gostaria praticando esse tipo de coisas, né? Então você também, enfim, tem que voltar a trabalhar, pagar os boletos, mas aí você não precisa perder essa conexão que você tem com esse universo todo, né? Eu vejo também, a gente falou aqui já várias vezes de turismo de base comunitária, né? Uma vontade de um turismo mais ativo também, né? De você querer também estar no centro ali dessa experiência e controlá-la um pouco, né? Porque é isso, não ter aquela coisa tão fechada ali pro turista que vai chegar e vai fazer um teatrinho, né? Tudo certo, como acontecia, né? Total, eu acho que assim, cada vez mais, e a gente começa a ver até pelas plataformas, até pelas agências, elas começam a vender experiências com as comunidades locais, né, e com experiências que os locais fazem, ou você conhecer aquelas pessoas, né, então eu acho que a grande questão, eu viajo como um local, né, eu não fico em hotel, por exemplo, eu fico sempre em apartamentos, eu faço supermercado, eu pego transporte público. Para eu entender as pessoas de lá, eu preciso viver como as pessoas de lá, né? Então eu acho que cada vez mais a gente começa a ver esse tipo de desejo, né? Eu quero estar lá integrado com aquela comunidade e viver aquelas coisas que elas vivem para eu poder entender de verdade, né? E não só frequentar, levar alguma coisa e voltar. E aí, vocês dois falaram desses destinos menos óbvios, né? E de ir para lugares que não são aqueles lugares que estão ali nas redes sociais, impactando todo mundo o tempo todo. E aí, fico pensando, como a gente descobre esses lugares, sabe? Tem dicas, assim, pra gente fazer uma viagem diferente, única? Eu acho que assim, pra mim, é muito por estar mais inserido no meio mesmo, né? Eu vejo assim, por exemplo, o trekking, o montanhismo, né? Esse universo, ele ainda tá rompendo uma bolha, ele tá ficando cada vez mais popular, ele tem crescido muito, a procura, né? Principalmente depois da pandemia, como a Dani falou, teve um boom enorme das pessoas. Então, acho que elas estão descobrindo. Acho que muito da rede social tem ajudado nisso, porque tem vídeos muito impactantes de lugares incríveis, assim, que acabam viralizando. E as pessoas, olha, que lugar é esse? Eu quero ir também. E aí começa uma pesquisa. Só que tem muitos locais ainda que tem pouquíssima informação, né? O lance do trekking, do montanhismo, esse turismo de aventura, de fato, eu acho que ele ainda está mais dentro da exploração, de você descobrir esses novos atrativos, às vezes mais até no boca a boca, como sempre foi. Hoje você já tem muito mais informação, você pesquisa diversas agências trabalhando e levando, né, pessoas também. E várias plataformas também que você pode ter acesso às informações, né? Tem alguns fóruns na internet, como o Aventure Box, que ele coloca... É como se fosse uma rede social, mas as pessoas colocam relatos das trilhas. Então é interessante você navegar ali e encontrar coisas novas, de coisas que você nem imaginava que daria para fazer, né? É difícil você encontrar uma página... Eu não gosto de fazer isso, por exemplo, no meu Instagram, de ficar dando dicas de como chegar até o local. Eu não acho isso muito apropriado, até porque eu posso colocar uma pessoa em risco, entendeu? Eu imagino que muita gente tenha vontade e vai querer fazer uma trilha difícil sozinho, porque vai achar que consegue, Exatamente. Aí tem muita gente que coloca lá, para chegar na cachoeira tal, você se desloca na BR-123, vai virar à esquerda na estrada de terra na casa do seu Zé e dá o caminho das pedras pro cara chegar lá. Eu acho um pouco inapropriado, porque você está colocando alguma pessoa que talvez não tenha experiência corre um risco. Você acaba popularizando muito um ambiente natural que tem uma capacidade de carga. Então, eu acho que para descobrir ainda é interessante... Nossa, talvez seguir as pessoas certas no Instagram, porque você vai ter que encontrar várias ótimas dicas, né? Sim. Mas o boca a boca dentro do universo é o que vai fazer você chegar longe, assim, eu acho. Bom, para mim, eu acho que é procurar lugares menos tagueados, talvez. Exato. Né? Eu acho que, assim, é super... Eu acho que eu gasto mais tempo até buscando os lugares do que viajando, às vezes. Eu acho que é uma busca super demorada, não acho que muita gente tem paciência também.
Mas eu acho que a gente começa a olhar um pouquinho dos lugares, e aí começa a entender um pouquinho do que tem lá, e de repente eu acho uma pessoa que eu acho que tem talvez um perfil de que uma coisa um pouco diferente, aí eu entro no perfil dessa pessoa, aí eu começo a ver onde ela tá postando, e aí eu começo a entrar nos lugares onde essa pessoa tá postando, aí eu começo a ver as pessoas que vão nos lugares onde tá postando, aí eu falo, não, acho que esse perfil já é mais mainstream, não me interessa muito, ou não, esse perfil eu acho que é legal, eu começo a entender um pouco mais, aí eu vejo lugares relacionados com aqueles lugares. Essa é uma loucura. E aí eu tento... É difícil ter guia, né? A gente não tem muitos guias de lugares não óbvios, assim, né? Mas aí eu tento dar um pouco de uma misturada, assim, sabe? Vou dar uma olhada numa Afar, numa Mônaco, enfim, alguns lugares que são um pouco menos óbvios. Mas mesmo assim, eu acho que é um trabalho de fazer isso, assim. É um trabalho de buscar esses lugares. E óbvio que quando você já tá lá no lugar, a ideia também é que você conheça pessoas, né? Que você vai acabar conhecendo pessoas que moram nesses lugares e elas vão acabar te indicando lugares interessantes. Você vai falar mais ou menos o perfil. Depois que ela me falar do lugar, eu vou entrar pra ver se tem a ver, se não tem. Eu vou fazer essa mesma busca. Mas eu acho que tem um pouquinho desses dois caminhos. Tem um trabalho prévio de literalmente fazer quase um stalking do lugar e das pessoas que estão ali, pessoas que eu nem conheço. Várias pessoas eu começo a seguir pra entender onde elas estão indo e tal. E não conheço meses antes de chegar naquele destino. Mas eu quero ver onde elas estão indo, vou marcando tudo mais. Minha próxima viagem provavelmente vai ser África do Sul, então já tem um monte de lugares mapeados, mas eu fico mapeando meses antes de tudo isso. E quando chega lá, obviamente, é perguntar para as pessoas locais também, entender o que elas estão olhando, o que elas estão fazendo e tal. E se muita gente me falar um lugar, eu acho que ele já explodiu, então eu tento sempre priorizar por lugares que poucas pessoas falarem e vou investigar, enfim, um pouquinho do que se faz sentido ou não, assim, né, se ele ainda tá iniciante. Boa, ótimas dicas. Mas tem também essa relação que eu fico pensando, como você falou, né, Dani? Às vezes são pessoas que estão começando a viajar agora, ou que nunca tiveram condição de viajar, e querem ir pra esses clichês ali também, né? E acho que tudo bem, porque tem clichês que tem, tipo, os seus benefícios, né, ali. Mas será que nessas viagens também não dá pra fazer elas de forma diferente, sabe? Eu fico pensando nisso. Não tem como fazer que essas viagens clichês, pra também lugares de natureza, que são mais clichês que todo mundo conhece, sejam diferentes? Quando você começa a viajar pela primeira vez, eu acho que tem aquela coisa do checklist, né? Tipo, olha minha foto com a torre, olha minha foto. Eu acho normal isso, todo mundo tem essa vontade, né? Provavelmente todo mundo quer subir num cume específico e tirar uma foto específica. Eu acho que tem um pouco desse desejo, sem dúvida nenhuma, e ele tem que ser cumprido, e ele tem que ser visto. O que eu acho que tem começado a surgir que é interessante são essas experiências vendidas junto com essas viagens. Então, por exemplo, um host vai te ajudar e vai te levar para conhecer um pedaço de grafite de uma cidade. Putz, você vai sair totalmente da zona turística, né? Você já vai para outra área das cidades. Ou ele vai te levar para cozinhar na casa dele, ou para jantar na casa dele. Eu acho que isso é fácil, né? Eu lembro que uma vez eu fui passar um Réveillon em Cuba. E eu queria muito conhecer a cultura. E Cuba é um pouco mais... Era fechado ainda, faz uns, 15 anos, enfim. E era um pouco mais difícil conhecer as pessoas. Eu não queria fazer por agência de viagem, que não é muito meu estilo. E aí o que aconteceu foi que eu falei assim, mas como é que eu vou fazer para conhecer os cubanos, né? Como é que eu vou fazer para entender um pouquinho mais, conversar um pouquinho com eles e entender um pouco mais da história. E aí eu lembro que eu entrei num site que era para alugar quartos na época ali. E aí, em vez de falar, eu falei assim, olha, não quero alugar o quarto, porque eu já tenho acomodação, mas eu adoraria passar a noite de Réveillon com vocês. Me conta se você faz sentido pra vocês isso, eu quero pagar por todo jantar, enfim, me conta se tem valores pra isso e tal. Mas eu queria conversar com vocês, eu queria conhecer um pouco de como é a vida em Cuba, né? E aí eles foram super queridos, eles falaram, imagina, vai ser um prazer pra gente, vem aqui em casa, só traz torrones pra gente do Duty Free, que a gente morre de vontade, não tem onde comprar aqui, e a gente vai adorar te receber. Então foi super incrível, fiquei sentada com eles, conversando com eles, na noite de Réveillon, passei Réveillon com eles, comia a comida deles, eles cozinham. Enfim, então foi uma família, foi super legal. Então eu acho que tem várias formas de fazer, não tem dinheiro envolvido, não precisa ser um valor, eu acho que a gente não precisa considerar que experiências diferentes têm um preço alto. Mas a gente conseguir ir hackeando, as pessoas são muito abertas. Acho que se a gente entender que as pessoas são abertas, elas querem se conectar, é muito fácil a gente expandir a nossa viagem tradicional, né? Você sente isso também, Kaique, nesses lugares relacionados à natureza, assim, de ter esse contato com as pessoas que moram ali, que estão ali no entorno? Claro, também tem isso. A gente, assim, é muito legal ver esse contraste, né? Que geralmente a gente faz as viagens para áreas remotas. Então você vai estar convivendo ali com as pessoas que também foram para aquela área e você tem limitação, você não tem estrutura, você não tem nada, entendeu? Então a gente fornece na nossa empresa, nós oferecemos toda a estrutura de cozinha, toda a alimentação, a água para cozinhar, nós sabemos onde estão os pontos de água, toda a segurança e tudo mais, né? Ali o serviço. Quando você está numa cidade, você tem N outras possibilidades de experiências que você pode ter ali ao entorno, né? Na montanha é um pouco mais limitado, é aquilo ali que você está vivendo, né? Mas antes de chegar na montanha, você vai passar por comunidades.
Você vai conhecer cidadezinhas pequenas de Marmelópolis, por exemplo, no sul de Minas, que ninguém faz ideia, que é um ponto de acesso de das principais montanhas da Mantiqueira. Então você consegue passar uns dias ali conhecendo um pouco do estilo de vida da roça, comer uma comidinha tradicional mineira, conversar ali com os locais, né? Conhecer ali o entorno também é importante. Outra questão também, o turismo de base comunitária, que a gente não faz só montanha, a gente vai para, por exemplo, tem a Reserva da Juatinga em Paraty. Reserva da Juatinga é uma reserva de quase 10 mil hectares e ali dentro dessa reserva só vivem comunidades tradicionais caiçara, mas assim, que preservaram o estilo de vida deles como tá há muito tempo, você entendeu? Foi tombado como patrimônio mundial pela Unesco, inclusive, essas comunidades, né? Então, a gente faz travessias lá de 4, 5 dias dormindo nessas comunidades, comendo a comida, o peixe que eles pescam lá. Então, fora da temporada, eles ainda vivem da pesca, da caça, às vezes ali da região, né, dos animais que tem ali no entorno. Então, você realmente está convivendo ali com as comunidades locais caiçara, aprendendo. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de montanhismo, você vai passar pela comunidade, vai ter toda a experiência para chegar até ali, só que chega um momento que você está numa área inóspita, né? Você está num ambiente remoto e você não vai ter contato com a comunidade que tá ali, subiu aquele cume com você entendeu? É aquilo. Depende da montanha também. Por exemplo, Monte Roraima. O Monte Roraima, você é guiado pelos indígenas Pemon. Então, você vai ficar, 9 dias na montanha, no Monte Roraima, convivendo ali com os costumes dos Pemon, podendo conversar com eles sobre as histórias, sobre a origem do Monte Roraima, as lendas ali. É muito enriquecedor. O Pico da Neblina, por exemplo, que eu tive a oportunidade de participar da primeira expedição regularizada. Você vai com os Yanomami. Eles são os guias, carregadores, fazem toda a parte da equipe. Então, você está imergindo numa cultura e o cume, ele acaba virando um detalhe no meio daquilo tudo, você entendeu? Então, cada viagem, cada montanha, cada local vai te proporcionar uma coisa diferente também. É evidente que essas viagens trazem muita alegria, enfim, mas eu imagino que elas venham com perrengues também, né? Porque, enfim, são coisas que a gente não domina tanto ali, a gente não consegue controlar, e que bom, né? Queria saber se vocês poderiam contar pra gente, assim, algum perrengue relacionado à adrenalina, endorfina que vocês já passaram. Nossa, gente, eu passei muitos perrengues. Eu comecei a viajar no meio da pandemia, assim, viagens mais longas, assim. Obviamente eu sempre viajei, mas eu comecei durante a pandemia, quando a gente estava trabalhando remoto, todo mundo, eu falei, bom, vou trabalhar de outros lugares. Aí eu comecei a viajar no meio da pandemia. Eu acho que eu devo ter feito uns 4 mil testes de Covid, narigadas, para entrar em restaurante. Cada país tinha uma regra diferente. Para pegar avião, eu tinha que pegar aviões diferentes. Então, eu me determinei a passar pelo menos um mês em cada país diferente, nesse período todo. E aí, gente, era assim, ó, todas as regras mais absurdas e perrengue para conseguir a vacina. Não conseguia vacina de jeito nenhum, porque não era cidadã do país. Enfim, foi todos uns perrengues. Mas o último eu tava na Tailândia, ia pegar o voo 4 da tarde para Israel e eu fui fazer o teste de Covid no dia anterior e 1 da tarde veio o teste positivo. E eu tinha certeza que eu não tava com Covid, porque as pessoas todas que estavam comigo não deu negativo. Eu fui lá, liguei e falei, olha, deu positivo, eu tenho certeza que eu não tenho. Eu tinha vários testes caseiros, eu fazia sozinho um monte naquela época. Aí ele, bom, e aí? Eu falei assim, agora você tem que ir na cidade, que é o único lugar que faz um teste a jato, na cidade, demora 2 horas pra sair, você tem que... Demorava 1 hora, enfim. Peguei 1 hora pra ir até a cidade, pra poder fazer o teste, esperar 2 horas, esperando no aeroporto pra chegar o resultado, pra conseguir embarcar, senão ia perder o voo, que ia perder o outro voo, enfim, todas essas coisas. Então, durante esse período do Covid, assim, acho que eu virei especialista em todas as regras de cada país diferente, e foi, assim, um perrengue atrás do outro muito interessante, assim, coisas culturais muito interessantes. A gente estava na Dinamarca, eu desesperado para tomar vacina, não tinha conseguido tomar nenhuma ainda. Eu falei, gente, eu preciso tomar, senão eu não consigo mais atravessar as fronteiras, né? Você tinha que ter a carteirinha, né? A gente cheio de máscara, ninguém entendia nada, foi no auge, assim, entrei no postinho de saúde ali, falei, gente, posso, por favor, tomar? Porque eu ligava na embaixada, ligava não sei o que, não conseguia nada. Aí entrei no posto de saúde, a senhora mais fofa do mundo falar, fica tranquila, aqui você não precisa usar máscara, pode tirar a máscara. Eu... Como assim, entendeu? Tipo assim, olha que loucura. Ela, não, fica tranquila, nosso país é muito seguro, dentro do postinho de saúde, com todo mundo ali com Covid. Ela, não, fica tranquila, aqui é muito tranquilo. E eu, tá bom. Então, assim, é muito interessante, até como cada país lida com essas coisas, assim, até o formato que os testes são feitos é completamente diferente, é muito engraçado. Tenho fotos maravilhosas, tem pessoas que iam com o negócio inteiro, com a roupa inteira, tinha uns que iam num carrinho e eu ficava do lado de fora do carrinho, a pessoa colocava a mão numa luva transparente e ficava colocando o negócio no
meu nariz, assim, era muito engraçado. Nossa. Mas eu acho que assim, esse período foi um período de muitos perrengues diferentes, assim, estranhos, sabe? Bem culturais. Nossa, de outro mundo e muito louco pensar que nessa época, mais do que nunca, a gente precisava de um seguro médico bom, né? Porque imagina você descobrir que você tá com Covid, você tem que ter um seguro médico viagem ali legal pra você conseguir lidar, né? Não, é essencial. Eu acho que assim, esse tipo de segurança foi, naquele momento, foi uma alavanca pra gente conseguir soltar e falar, tá bom, vamos passar por isso fora daqui, né? Enfim, do seguro do seu lar, né? E você, Kaique, lembra de algum perrengue grande que você passou aí? Tem vários. O lance é que cada perrengue, ele é uma história que daria pra um podcast inteiro. Cara, tem vários. Geralmente eles são por questões climáticas, assim, né? E são situações, a gente na verdade até busca às vezes o perrengue, né? Então tem um grupo de amigos meus que são guias lá também, lá na Serra, e às vezes eu gosto, né, de alguns deles também, de se colocar em situações na montanha com um clima diverso, justamente pra gente ir blindando o nosso psicológico. Eu gosto de me sentir ali, pô, cara, chuva, tá ventando, tá neblina, não tô enxergando nada, é um baita treino de navegação, de orientação, quando você não tá enxergando nada. A gente se prepara pra temporada pra, pô, cara, passamos por várias situações horríveis aí, o que acontecer pode vir, saca? Eu vejo dessa forma. E até pra mim também, é uma satisfação pessoal de estar na montanha com um clima ruim, assim, adverso, né? Não é recomendado, nunca recomendo isso pra ninguém. Tipo, vá pra montanha no verão com previsão de chuva. Não faça isso. É muito perigoso, principalmente acampar. Quando você tá no cume de uma montanha, você acampar no verão, corre o risco de ter tempestade elétrica, você ser atingido por um raio, como já aconteceu aí várias vezes, e você vai a óbito. Então, nunca acampe na montanha no verão. Isso eu também nunca fiz, nunca acampei na montanha no verão. Mas eu fui surpreendido por chuva acampado diversas vezes, né? Aí teve um perrengue, assim, que é uma história que eu achei interessante contar. Era verão, a gente foi fazer, acho que era Réveillon, juntou eu e mais uns 4 amigos, e a gente falou, cara, vamos fazer uma travessia de montanha, uma bem bonita lá na Serra da Mantiqueira, chama Baipendi Uruoca. Você atravessa da cidade de Baipendi até Uruoca pela Serra do Papagaio, são 4 dias de travessia, né? Só que a gente resolveu fazer ela bate e volta, então também a gente gosta de fazer esses testes físicos também e de resistência, né? Vão ir e voltar essa travessia em 5 dias. Vamos levar rango aí pesado pra gente fazer isso em 5 dias. Cara, primeiro, a gente não conseguia chegar nem na entrada da trilha, porque as estradas estavam horríveis, assim, tudo molhada, né? Enfim, conseguimos de uma forma alternativa iniciar. E aí a gente tinha como primeiro ponto de acampamento um localzinho, uma casinha de madeira, um abrigo de montanha construído lá há muito tempo. Hoje ela foi reformada, mas na época não estava. E chama Rancho Salvador. E para chegar nessa casinha, depois que você se desloca, sei lá quantos quilômetros até lá, eu me esqueci agora, acho que uns 6, você tem que atravessar um rio para chegar nela. E antigamente tinha até uma ponte. E chuva e vento o dia inteiro, cara. Quando a gente chegou no rio e conseguiu ver a casinha, a ponte já nem existia mais. O rio, ele subiu o nível de levar ela. E a gente falou, cara, a gente tem que chegar lá, é o nosso abrigo, não tem onde colocar barraca, cara. Vamos atravessar isso, tem que chegar lá. Aí a gente foi tentando atravessar aquele rio, encontramos um local que era mais fácil de acesso, né? Tava um pouco mais raso, mas a correnteza forte. A gente conseguiu atravessar para essa casinha, montamos as barracas lá, dentro da casa, porque tinha uma certa cobertura. Então, a nossa função do dia foi fazer uma comida, montar as barracas, tentar tirar o máximo de água possível de dentro da casa, porque as telhas eram todas cheias de buraco, e tentar tampar o buraco. A gente acordou no outro dia, o rio, ele virou um monstro. A gente atravessou para casa, mas não conseguia voltar para a trilha. A trilha ela ficava do outro lado do rio. Então a gente ficou lá nessa casa 4 dias ilhados lá, com a alimentação que a gente tinha para 5 dias. E a nossa função, o que a gente basicamente fazia? Tomava café, comia, o vinho que a gente tinha levado pro Réveillon acabou, acho que logo no primeiro dia. Nessa situação faz todo sentido. E a gente ficava observando, saía lá, ficava caminhando pela margem do rio para ver uma possibilidade de conseguir atravessar, ficava analisando o nível da água, ficava tampando buraco na telha, tirava água de dentro da barraca, porque foi tudo inundando.
Então, foi muito legal, cara. Foi bem massa. Eu amo, foi muito legal no final. Foi incrível, porque no último dia, cara, a gente viu e falou, cara, o rio tá baixo, dá pra atravessar. A gente só pegou, voltou a trilha e foi embora. Não deu continuidade à travessia. Foi muito bom. Foi um dos melhores réveillons da minha vida, cara. Foi bem legal. Eu acho legal essas histórias todas de clima, assim, né? Que você tá super dentro dele, né? Você vive ele por dentro. Mas eu que tô, né, faço coisa um pouquinho mais cidade, eu achei bem interessante como em poucos meses, assim, eu acabei pegando muitos fenômenos naturais. Então, eu acabo entrando nessa história de mudanças climáticas e tal, sabe? Eu, assim, fugi literalmente de um tornado no Canadá, tive que dirigir por 3 dias pra fugir literalmente da rota do tornado no Canadá. Nada a ver, nem sabia o que ia acontecer. E a gente fugiu, aí depois em Hong Kong a gente pegou tufão, categoria 8, sei lá. Depois no Japão eu peguei 3 terremotos, assim, tipo, e no México mais 2 terremotos. Tipo, no mesmo 6 meses, assim, 5 meses. Então, em 5 meses eu peguei, tipo, sei lá, 4 terremotos em países diferentes, 2, um tornado, um tufão. E aí eu não sei, você como a natureza é muito próxima de você, não sei o quanto esse tipo de viagem me fez muito pensar nas mudanças climáticas e como a gente tá afetando o mundo. Eu imagino que como você tá totalmente imerso nisso, você virou tipo um militante, assim, virou uma chave dentro de você de, cara, eu tô vendo mudanças e eu preciso defender isso de alguma maneira, não sei, fico pensando um pouco na história da Patagônia, essas coisas que, enfim, cara, é a minha vida, eu sinto que eu tenho que defender esse terreno aqui, sabe? Claro, isso impacta muito. A gente consegue perceber até, assim, você vê os degelos, né? Você vê geleiras no Peru, na região da Patagônia, que tinha uma proporção gigantesca anos atrás e hoje já não tem mais. E é nítido, é claro, você tá vendo uma coisa acontecendo num curto espaço de tempo. Então, a gente realmente tá participando de uma mudança climática, né? Mas o que eu mais percebo, assim, o que eu milito, na verdade, mais, né, principalmente nas redes sociais, é em relação a lixo na montanha, a má conduta da galera, porque eu acho que isso tudo impacta no final, né, numa coisa muito maior. Então, o que a gente vai quebrando na raiz, por exemplo, tem diversas coisas, as pessoas perguntam pra mim, cara, mas você volta com os seus dejetos, com suas fezes, com o seu cocô na montanha? Eu falo, eu volto, cara. Todos os meus clientes, todo mundo tá comigo, retorna com o cocô, né? Tipo, mas que loucura é essa, tal? É até outro assunto que dá pra entrar. Mas assim, a gente percebe que as pessoas, o que eu vejo muito, quanto mais acessível, mais popular fica o ambiente, onde tem gente tem impacto. É fato isso. Onde tem gente tem impacto. E tem muita gente se introduzindo hoje na montanha, no trekking, no montanhismo no geral, sem informação alguma sobre lixo, sobre o que fazer com lixo orgânico, seus próprios dejetos e tudo mais. E é uma coisa que eu milito bastante, eu gosto muito de falar sobre essa questão da sustentabilidade dentro dessas áreas remotas, assim, que eu acho que com conscientização, com educação, né, você consegue ir transformando as coisas de maiores proporções. Então, a pessoa que deixa de tirar ela deixava papel higiênico na montanha, por exemplo, que a gente vê muito. Se ela conseguir conscientizar ela de que ela não pode fazer aquilo, talvez ela vá pensar em outras atitudes no dia a dia dela, né? E as coisas vão se transformando numa bola de neve e as pessoas ficam mais atentas ao meio ambiente no geral, né? Porque eu tenho uma educação, falta pra gente isso, né? Educação ambiental para entender o impacto que a gente causa. Dani, acho que você, mais do que ninguém, tem muito prazer, né, em conhecer e explorar esse novo ali, né? Eu queria entender como você faz para suas viagens serem tão inovadoras e, mais do que isso, o que isso mexe em você, sabe? O que isso causa em você? Ai, nossa, eu acho que eu vivo pra isso, assim, eu literalmente sinto muita falta de não poder fazer isso, e eu sinto muito tesão quando eu tô conseguindo descobrir essas coisas, é muito interessante, eu sinto no corpo mesmo, sabe, assim, eu fico arrepiada, são os momentos onde eu me sinto mais completa, assim, é muito louco falar disso, mas realmente, pra mim é essa noção da descoberta mesmo, sabe, eu descobrir algo novo, eu enxergar algo por outra lente, por outro olhar que não seja o que eu tô acostumado, outras lógicas, outros valores, eu acho que isso me traz muito desejo, assim. E eu acho que realmente é aquilo um pouco do que eu falei, eu acho que dá trabalho você conseguir viajar dessa maneira, porque é muito menos óbvio. Você tem que fazer a pesquisa, mas eu amo fazer a pesquisa também, né? Porque durante a pesquisa eu tô descobrindo várias tendências, eu tô descobrindo vários comportamentos novos, isso obviamente me ajuda no meu trabalho, então eu viajo, eu trago cases de todos os lugares, né? Então eu vou me colocando nesses lugares onde realmente eu vou poder trazer coisas que depois vão me ajudar para fazer as consultorias para as empresas que eu atendo e tudo mais. Então eu acho que tem uma pesquisa prévia muito grande em cima de quais são esses lugares que vão conseguir me dar mais riqueza, ou seja, quais são os primeiros lugares, né, e aí eu acho que se a gente escolher um pouco, talvez os menos falados, os menos explorados, eles com certeza vão te oferecer coisas um pouco diferentes,
E eu acho que também aí dentro desses lugares, ele realmente começou a fazer aquela meu scout, aquele stalking que eu falei lá de Insta, de TikTok e tal. Eu acho que funciona muito bem, sabe? Então eu acho que tem uma pesquisa prévia muito grande e um roteiro também, para você poder cobrir tudo aquilo que te interessa. E eu acho que viajar como um local, né? Também acho que isso é importante. Então, ficar num apartamento, ficar num bairro que não seja o bairro turístico, sabe? Eu nunca ficaria no bairro que são os bairros mais populares com os turistas. Então, eu vou ficar no bairro onde as pessoas moram, vou frequentar o supermercado que as pessoas frequentam, vou usar o meio de transporte que as pessoas usam. Então, acho que viajo quase nunca pego um Uber ou um táxi, ou seja, eu tento fazer o que os locais fazem, né? Comer onde os locais comem. Então, eu acho que isso também te dá muito desse tipo de adrenalina de vou explorar isso aqui. A grande parte das vezes o cardápio não tá em inglês ou não tá, enfim, você não vai nem entender, então você vai ter que ficar colocando o tradutor. Isso faz parte da graça, isso tudo faz parte de você pedir errado, não querer comer aquilo, não gostar, ou amar e descobrir pratos que você nunca ia descobrir. Então eu acho que isso faz parte da adrenalina de você acertar e errar e sempre ficar aquela coisa meio, será que vai dar certo? Será que eu posso andar aqui? Será que aqui é perigoso? Será que aqui não é? Será que vai rolar? Enfim, então isso é muito, muito interessante, né? Assim, eu acho que tem uma coisa de se soltar um pouco também e abraçar o que vier, sabe? Assim, eu vou abraçar um pouquinho do que vai vir, que você não vai controlar tudo. Ele é bem diferente de você viajar para os lugares mais óbvios e também, de repente, com guias ou agências, coisas assim. E você, Kaique, nossa apresentação a gente falou sobre essa busca por um resgate desse olhar de criança, né? Que, querendo ou não, também é um olhar mais curioso do que o nosso, né? Hoje em dia. E aí, eu queria saber pra você como tem sido pra você colocar isso em prática. Imagino que tanto no seu trabalho quanto no seu tempo livre que você quer fazer suas viagens ali. Cara, esse olhar de criança é justamente esse olhar de curiosidade, de exploração, né? O que eu sempre falo pra galera, né? Falo assim, cara, não pare seja curioso, nunca pare de explorar, porque eu acho que isso, assim como a Dani tá nesses locais, é conhecer o novo, é você tá ali, de fato, conhecendo, vendo alguma coisa pela primeira vez. E passando por uma situação pela primeira vez, você vai se comportar de forma diferente, né, em determinadas situações, e você, além de estar conhecendo o externo, é muito interno também, né? Uma viagem muito, muito interna, né? De autoconhecimento quando você se coloca nessas situações, né? E tudo agrega para nossa evolução, assim, né? Então, eu acho que desde pequeno, o olhar de fato, quando eu era criança, aquele olhar de criança de exploração, ele nunca morreu, ele tá aqui ainda. Hoje de uma forma muito mais madura, mais preparada, né? E assim, o que eu sinto hoje, cara, que tudo aquilo que... Hoje eu exerço o trabalho que eu exerço, né? Como guia, eu tenho a minha empresa. Porque, cara, tudo o que eu vivi para chegar onde eu tô hoje me transformou tanto. A montanha, de fato... A montanha, quando eu falo, não é simplesmente a massa de terra que você tá vendo. A montanha é uma coisa generalizada. É o processo de você sair da sua casa, as pessoas que você vai conhecer, o que você vai passar para chegar até o começo da trilha, para chegar no cume, para voltar, e tudo que vai estar acontecendo e como você... o montanhismo, ele é uma forma de você enxergar a vida. Eu nem falo que é um esporte. Ele se torna um estilo de vida depois que você começa a praticar, e ele é mais uma prática que vai te permitir estar inserido nos ambientes remotos e selvagens que ainda restam no planeta, sabe? Que é para reencontrar a nossa essência. Então, tudo aquilo que eu senti a primeira vez que eu vi o nascer do sol na Pedra do Sino, passei por aquele ambiente hostil, eu quero proporcionar isso para as pessoas que procuram nosso serviço, sabe? Mostrar o brilho no meu olho para elas e falar, cara, isso é massa, você não fazia ideia o quanto você precisava disso até estar aqui, sabe? E geralmente as pessoas, elas entendem isso. E elas voltam, né? Por mais que não venham comigo, elas acabam se tornando autossuficientes, compram os próprios equipamentos, criam um grupinho delas e falam, cara, se não fosse vocês, eu não ia estar fazendo isso e tal. Então eu acho incrível, é transformador para a vida das pessoas, sabe? Lugar que vocês visitaram e mais trouxe essa sensação de aventura pra vocês, de prazer de explorar algo novo? E por quê? Eu acho que, no meu caso, cada um deles te traz uma vertente diferente, sabe? Cada um te oferece uma coisa, assim. É diferente de você estar numa metrópole, tipo Tóquio, por exemplo, que você vai descobrindo os buraquinhos, os mini lugares, os restaurantes com 5 pessoas, os listening bar onde as pessoas não podem falar e conversar, mas tá tocando o melhor jazz do mundo. Enfim, é diferente isso de estar na Islândia, por exemplo, que nossa, eu acho que é talvez um dos meus países favoritos de todos, assim, de longe, porque é pura natureza, não tem nada, não tem ninguém, você pode passar um dia inteiro sem ver ninguém andando naquela estrada, e os lugares mais lindos que você já viu, enfim, mudando o clima,
E aí você chega na cidade e não escurece nunca. Então, como a experiência de ir num bar ou jantar ou almoçar num momento que tá sempre dia. Então, tudo isso vai mexendo contigo, né? Eu não sei se eu tenho um único, assim, mas eu acho que cada lugar tem sensações diferentes pra oferecer, sabe? Eu acho que cada lugar tem esses feelings de que tem descobertas a serem feitas. Então, e pode ser em lugares mais inóspitos, mas também pode ser em lugares muito povoados, onde você, sabe, cruza com as pessoas e entra no metrô e vê as pessoas se comportando de uma maneira diferente no metrô, você vai lá caindo... Enfim, é muito interessante isso. Eu acho que se você estiver aberto, você tem que estar aberto a enxergar essas coisas, porque senão você está muito focado no mapinha, onde você tem que ir, que horas você tem que chegar, que horas é o metrô, que horas você tem que entrar no museu, que horas está marcado, que horas é a reserva do restaurante... E aí você perde a graça, que a graça é tudo que acontece no meio desse caminho, assim, sabe? Então, enquanto você tá indo, sei lá, da sua casa, comer qualquer lugar que você vai escolher no meio do caminho, tem um monte de coisa acontecendo nesses lugares. Então, a graça da descoberta tá talvez no que o Kaique falou, na jornada e não literalmente no destino onde você tá indo, sabe? Eu acho que isso é importante, você tá aberto pra enxergar. As pessoas não estão enxergando, as pessoas estão ali focadas em ser deixadas na porta, entrar no lugar, sair daquele lugar, ir para o próximo destino, cumprir aquele roteirinho ali, e eu acho que elas perdem toda a graça e as descobertas reais dos lugares, sabe? Concordo com a Dani, é muito difícil você escolher um local específico, né? A gente acaba viajando muito e depende muito não só do lugar em si, mas de todas as situações, às vezes, que você passou, que tornaram aquilo mais especial, sabe? Ou mais diferente, depende muito com quem você tava, acho que tudo isso influencia. Só que pra mim, eu acho que, assim, a questão da aventura, de ser uma coisa assim que eu falei, cara, o que tá rolando? Uma das maiores expedições que eu já fiz, que foi pro Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, que tá cravado assim no coração da floresta amazônica. O acesso é difícil. Hoje já estão vendendo expedições, inclusive, né? Mas eu participei da primeira expedição regularizada de um parque nacional fechado desde 2003, território indígena, sabe? E quando surgiu essa oportunidade, eu fui convidado, primeiro já começa aí, né? Falei, cara, só faltava ela pra eu chegar as duas, né? Que é o 31 de março e o Pico da Neblina. Elas fazem parte do mesmo maciço. Aí só resumindo, tentando resumir um pouco. Primeiro você, pega um voo até Manaus. De Manaus você tem que se deslocar 24 horas numa lancha expresso, que é o transporte mais rápido do Rio Negro. Então você sobe o Rio Negro até São Gabriel da Cachoeira, que tá lá em cima, é a cidade com a população mais indígena do Brasil, inclusive, São Gabriel da Cachoeira. De lá a gente pegou 6 horas de 4x4 em uma estrada intransitável até chegar no local que chamava Frente Sul, que é um dos afluentes do rio Cauaburis. Aí a gente já tá falando da cabeça do cachorro, lá em cima, tá? E aí a gente foi recebido pelos Yanomami nas voadeiras, que são aquelas barcos compridos, motorizados, sabe? Não faço ideia de quantos barcos eram, mas estava levando suprimento, mais os convidados, né? 2 dias nessas voadeiras até chegar na comunidade de Maturacá, que é uma comunidade indígena relativamente isolada, né? Tivemos que improvisar acampamento na margem do rio. E aí que nessa noite instalou na minha cabeça, né? Quando a gente teve que parar, o rio estava muito baixo, né? Era inverno, então o inverno lá é marcado por seca, né? A gente teve que parar nessa margem, montamos uma estrutura de rede improvisada, né? Com lona, essa estrutura cedeu no meio da noite, a gente teve que procurar árvores para dormir, torcendo para não chover, e não choveu. Só que eu deitado na minha rede com mosquiteiro, assim, olhando pra copa das árvores, lá na casa do chapéu, lá no meio da Amazônia, eu falei, cara, tá rolando. Tem uma expedição de fato aqui acontecendo, né? No outro dia a gente foi recebido pelos pajés da comunidade, então uma cultura muito, muito, muito presente, assim, rica, né? Fomos acompanhados para conhecer mesmo a comunidade de Maturacá, e aí a gente iniciou depois a expedição, que foi 5 dias a chegar até o cume, mais 4 para descer, com toda uma equipe de Yanomami, de indígenas, conduzindo a expedição. E, cara, um local hostil, surto de malária, 36 crianças no posto de saúde lá da comunidade com malária. A floresta amazônica é uma sauna, é uma estufa, você perde água, você mal vê o céu porque ela cobre. Então, foi difícil, uma caminhada dura por conta do calor, né? Você sai de 70 metros acima do nível do mar, que você tá no rio, 70 metros, para chegar quase 3.000 em 5 dias. Então, você sobe a serra na floresta amazônica. E é um visual muito diferente, você chega em campos de altitude amazônicos, né? Que é muito diferente da que a gente está acostumado aqui na Mata Atlântica. Então, cara, foi uma aventura, assim, absurda, cara. No local que se você toma uma picada de cobra, assim, no 3º dia da expedição, ninguém tira de lá não, cara. Ninguém tira. É isso que você começa a avaliar os riscos, você fala, cara, realmente a coisa aqui é séria. Já o buraco é mais embaixo aqui. Então, pra mim, eu acho que foi uma das
maiores expedições assim que eu participei e foi incrível. Bom, a gente sempre termina os episódios aqui do Desenrola com uma pergunta sobre o verão, que a gente ama essa estação e a gente quer falar sobre ela sempre. E a pergunta de hoje tem a ver com o nosso episódio, que é: o que traz mais endorfina no verão pra vocês? Montanha, não, tô brincando. Cara, praia, litoral, trekking de litoral, reserva da Juatinga, me traz muita endorfina. Eu acho que pra mim é quando a gente tá em países que tem inverno muito marcado e verão muito marcado, as pessoas ficam vivas no verão, né? As pessoas ficam meio hibernando no inverno, e aí quando chega o verão elas estão muito felizes, e aqueles lugares, você sente aquela vibe daquelas pessoas todas, elas estão felizes, elas saem no dia, ela começa a acontecer todos os festivais, começa a acontecer todos os shows, eles estão na rua. Eu acho que pra mim a endorfina do verão vem pela energia das pessoas que moram nesses lugares quando elas estão curtindo o verão. Elas estão muito energizadas, né? Então você vê, sei lá, pessoas da Noruega pulando no rio no meio da cidade, da Dinamarca, enfim, no fim do mundo, um festival de música eletrônica em Lofoten, que é num círculo polar ártico que a gente tava esse ano, no meio do verão. Assim, dá muita endorfina, porque eles estão muito felizes, eles estão muito celebrando o verão, assim, então isso dá uma energia muito boa pra gente também, sabe? Então eu acho que é uma energia do sol, do verão, que é muito primitivo, isso que é lindo, né? E as pessoas estão comemorando que chegou o verão mesmo, então eu acho isso sensacional. Pra mim tem que ter um jeito de refrescar, água doce ou salgada, entendeu? Cachoeira ou mar. Importante, é um fator importante nessa conta. É isso, gente. Queria agradecer demais por esse papo. Foi incrível. Muito obrigada. Obrigado. Poxa, obrigada eu, gente. Kaique, prazerzaço te conhecer. Adorei a tua história e continua fazendo o que você faz, que eu acho muito importante para as pessoas entrarem em contato com a natureza e transformar a cabeça delas mesmo. Com certeza, Dani, digo mesmo, foi muito massa, achei muito legal esse contraste das ideias aqui que a gente tem, né? Eu achei muito legal a gente discutir sobre isso, muito interessante o seu trabalho, eu vou procurar saber mais também sobre o que você faz, achei bem legal. E é tudo muito importante a gente continuar sempre explorando e incentivando as pessoas a explorarem também, seja em ambientes remotos ou novas culturas, conhecendo novas cidades, que é isso que faz o movimento. O movimento é vida, né? Conhecer a vida, é isso. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelas, de conhecer o trabalho da Dani, do Kaique. E é isso. Até o próximo episódio.